Olá pessoal, meu nome é Lucas Fisch, vamos estar dando aí continuidade a videoaulas, né, séries de tutoriais aí falando sobre a UDK. E hoje em específico a gente vai estar falando aqui sobre a barra de ferramentas, né, que é a barra de acesso rápido aí do nosso UDK. E nessa nossa primeira opção, a gente tem aqui a opção de estar criando um novo level, né, que seria mais especificamente aqui estar criando um mapa e tudo mais. E ele já vem já com os templates já padrões, os presets já de mapa padrão para você estar podendo aí fazer suas modificações e estar podendo estar usando o projeto aí tá ao seu gosto, né? E tá podendo criar também e também tem a opção de você estar podendo criar o mapa em branco, né? Poder estar começando do zero. Você também pode adicionar novos projetos aqui, uns projetos seus aí para você ter um acesso mais rápido. Nosso outro lado, né, é padrão, né, de qualquer software aí, o nosso botão de abrir, né, arquivos existentes. Do lado do nosso botão de abrir, a gente tem aqui a opção de estar adicionando mapas ao favoritos, né, uma lista de favoritos. No caso aqui eu não tenho, então eu não me diz nada, ele está até cinza, né, e então não tem nenhuma opção. E a gente tem aqui a nossa opção de estar salvando, do lado da opção de favoritos, a gente tem a opção de estar salvando o mapa atual, né, o mapa que a gente está modificando agora, né, o level atual. Do lado dele, a gente tem a opção de estar salvando todos os levels do nosso projeto. Do lado dele, né, do lado de estar salvando todos os projetos, que tem bastante salvar aí, botão de salvar, está aí tendo a opção de estar salvando os pacotes, né, os pacotes existentes. E do lado dessa opção de estar salvando os pacotes, a gente tem a opção aqui de estar voltando uma ação, né, ou voltando uma ação que a gente voltou, né. E também a gente tem aqui do nosso lado, a gente tem a opção de seleção, né? As ferramentas de seleção. A nossa primeira ferramenta aqui seria a ferramenta de seleção mesmo. Você está podendo estar selecionando o seu objeto aí para você estar podendo fazer algum tipo de modificação, está podendo adicionar um material em cima dele e tudo mais. Do lado da nossa ferramenta de seleção, a gente tem a ferramenta de transição, né? De transição não, de translação, que seria para você estar podendo aí fazer movimentos, estar podendo movimentar o seu objeto para cima e para baixo, para o lado e para o outro aí. Bem simples aí, bem padrão de software de edição 3D. Aqui do nosso outro lado a gente tem a opção de estar podendo estar rotacionando o nosso objeto, é bem simples, né? Sem mistério nenhum. E do nosso outro lado a gente tem a opção aqui do nosso lado aqui de rotação, a gente tem a opção de escalonar, né? Escalonar uniformemente o nosso objeto. Você pode observar que eu tento escalonar só o eixo X e ele escalona uniformemente todos os meus todos os meus eixos, né? Do outro lado a gente tem a opção de estar escalonando não uniformemente, né? Tá escalonando apenas um eixo aqui, no caso aqui eu estou escalonando o eixo X. Né? E vocês podem observar aqui que ele só escalona o eixo X, né? Só expande o eixo X. E do nosso outro lado aqui, a gente tem aqui a aba aqui de estar a gente tem uma aba aqui, tem a opção de você estar podendo estar fazendo alguma modificação no seu objeto, né, no seu Hector, né, ou na coordenada, né, onde a gente tem aqui nosso sistema de coordenada, nosso sistema de referência, né, de coordenada, está podendo escalonar, fazer rotação com base no nosso mundo ou com base em local, né? Que seria o local seria você estar fazendo uma modificação com base em cima do seu objeto, né? Um exemplo disso foi quando a gente escalonou não uniformemente. Ele faz só a escalonação, né, no sistema de coordenada local, né? E aqui do nosso outro lado a gente tem a opção aqui do Find Actors, né? Que seria esse binóculo aqui. Você está podendo estar vendo aí tudo que tem no seu cenário, né? Aqui no nosso caso, a gente tem aqui o nosso player start, né, onde o nosso player está começando, e a gente pode estar apertando Go aqui e está indo direto para o nosso personagem, ele vai estar selecionando, né, para a gente poder ter um acesso rápido. Às vezes a gente tem muito elemento e a gente quer achar e não quer ficar procurando, tendo que ir até ele, né. E a gente também pode estar vendo aqui as propriedades do nosso personagem ou de algum outro ator, né, bem interessante isso daqui. Do lado do Find Actors, a gente tem a opção de Content Browser, né? A nossa opção o nosso navegador aqui de materiais, né? Texturas e tudo mais que a gente tem no nosso jogo, né? E que a gente vai ter no nosso jogo criando pacotes aqui e tá podendo colocar aí coisas que nós estamos criando aí novas, né? Como
textura, material, né, personagem, veículos e tudo mais. Ele já vem já com algumas coisas de preset para você poder estar aí fazendo seus testes, né. Do lado do Content Browser aqui, a gente tem uma lista de abas aqui. Tem um Actor Class, né, que são as classes dos nossos atores, né, algumas funções já pré-definidas que você pode estar fazendo algumas modificações, né, como aqui sistema de fluidos e tudo mais, né, o Camera Actor, é bem interessante isso aqui é bem legal para a gente estar vendo aí posteriormente. E aqui a gente tem o nosso editor de leves aqui para você poder estar dando uma olhada aí nos leves, né, nos mapas que a gente tem, né, no nosso jogo. Aqui a gente tem aqui o nosso scenes, né, nossa aba de scenes, né, que seria basicamente o nosso find actor. Aí a gente está podendo ver o que tem na nossa cena. Aqui a gente tem a opção de layers para poder estar fazendo edições de algumas coisas que a gente vai estar vendo futuramente. E aqui nosso Start Page, né, que é bem interessante, que para mim é uma das melhores funções, que aqui é nosso um acesso rápido, né, a nossa documentação aí da UDK. A gente está podendo tirar dúvidas sem ter que ficar abrindo o navegador ou então tá procurando um site no Google, né. E do nosso lado, nossa opção de Content Browser aqui, a gente tem Open Unreal Machine, né, que seria o nosso Unreal Machine aí. E o que seria o Unreal Machine, né? Seria nosso editor de sequência, né? Editor de funções. Ele é bem interessante porque o Unreal Machine, para que ele serve, né? O que ele faz? Ele vai estar aí criando funções para o seu jogo, né? Funções, seria um editor de funções, né? Bem rápido de você estar fazendo as modificações, né? É bom para quem não é programador. No meu caso, eu não gosto muito pelo fato de ser programador, porque ele me limita em alguns certos pontos, né? Mas para quem está começando agora é bem interessante. A gente vai estar dando uma olhada no Unreal Kismet futuramente. E aqui a gente tem o nosso Unreal Machine, né? Para estar fazendo criação, né, de cutscenes, né, cinematics, né, vídeos para o nosso jogo. Bem interessante, bem legal. Aqui do nosso lado a gente tem aqui essa barra aqui, né, para você estar podendo aqui fazer, mudando, né, o modo de visualização do seu editor, né. Às vezes a sua máquina às vezes é um pouco pesada e tal, e ele não está com uma performance muito boa, o nosso editor. Então é interessante a gente estar podendo aí podendo modificar para você poder estar visualizando o que está perto, né, do seu personagem, né, bem interessante. Aqui nós temos aqui a opção de seleção de materiais translúcidos, né. O que seriam esses materiais translúcidos? Seriam materiais que atravessa a luz parcialmente, né, como vidro fosco, né, aquele papel manteiga que a gente passa por cima de alguns desenhos, né. São materiais translúcidos esses, são materiais que você não consegue enxergar o objeto que está do outro lado literalmente, né, diferente de materiais transparentes, né, como um vidro normal. Aqui no nosso outro lado a gente tem a opção aqui de podendo estar mudando o nosso eixo, né, de seleção, né, e no caso aqui está no centro e a gente pode estar podendo mudar aí nosso eixo de seleção, bem interessante. Desse lado aqui a gente tem a opção de estar podendo fazer calcular a geometria, né, tudo que a gente faz no nosso editor aí, tudo que a gente adiciona, né, de material, de objeto, né, de ator, a gente tem que ficar fazendo o cálculo da geometria, né, para ele poder estar calculando, podendo ver exatamente aonde está, como é que está a influência da luz, né, se o objeto ele está ali exatamente e tudo mais, né, bem interessante. Né, a gente tem aqui a opção de estar fazendo o cálculo da geometria de um objeto e da nossa luz, né? E aqui do nosso outro lado a gente tem aqui, ó, podendo fazer criando paths, né? Que seria mais ou menos o waypoint, né? Por onde o nosso inimigo, a gente pode estar fazendo aí um sistema de coordenada, né? Estilo aquele Need for Speed, que você, eu quero ir para tal lugar. E você clica lá no mapa e ele vai te dizer, vai mostrar uma seta, um exemplo, né? Te mostra uma seta e você vai estar seguindo para aquele tal lugar, né? Esse daqui é a opção mais ou menos de estar criando um cover nodes, né, que a gente vai estar vendo isso aí futuramente. Não interessa a gente estar falando isso agora. E a opção de estar dando um build, né, reconstruindo tudo que tem no nosso cenário aqui.
né? Todas essas ferramentas aqui são de estar reconstruindo. Aqui a gente tem a opção de estar construindo e mandando uma mensagem aí para o nosso console, né? Tipo, tá podendo ver como é que tá essa construção e tudo mais. Aqui a gente tem a opção de estar modificando como é que está a qualidade da nossa luz aí no nosso editor, né? No caso aqui está uma opção bem fraquinha, né? E você vai clicando e ele vai mudando aí. No caso aqui para média, aqui para RAI, né? E aqui para performance, né? Bem interessante. Aí você pode estar clicando com o botão direito e estar escolhendo aí a mão, não tendo que ficar clicando aí, ele abre uma aba e você está clicando aí, selecionando o que exatamente você quer. Aqui tem a opção de full screen, né, que é talha F11, bem simples. Aqui a gente tem a opção de estar podendo adicionar, né, um áudio, né, em tempo real aí no nosso cenário. Às vezes a gente tem uma música de fundo do nosso jogo e a gente está querendo aí adicionar um áudio, adicionar não, né, tá podendo escutar ao mesmo tempo que a gente faz a edição. Você pode estar apertando aqui o botão direito também em cima dele e tá podendo diminuir ou aumentar o volume. Aqui do nosso outro lado a gente tem a opção de emular mobile, né, tudo mais aqui, a opção de emular mobile, instalar o iOS device e tudo mais para você estar podendo criar aplicativo para iPhone, emular aqui um jogo e tudo mais que é feito para iPhone. Algumas opções aqui que a gente não vai entrar nesses detalhes porque o nosso objetivo é criar para PC mesmo, né? E aqui a gente tem a opção de estar abrindo, né? Tá executando nosso jogo em cima do executável, não no editor, né? Do nosso jogo aí, tá podendo ver ele inteiro, né? E não só a nossa cena. Aqui a gente tem a opção de estar debugando o Kismet, né? Tá podendo ver como é que tá a performance dele, tudo mais, como é que tá a performance em cima das funções que a gente cria em cima. E aqui a opção, nossa última opção, de estar criando aqui ele está executando nosso jogo, mas dentro do nosso editor, né? Sem ter que, você não vai ver, se você tiver aí uma introduçãozinha, você não vai ver, você vai estar iniciando da onde o seu player está, entendeu? Bem interessante, bem interessante. Então é isso aí, pessoal. Nossa próxima videoaula a gente vai estar dando uma olhada aí na caixa de ferramentas. Desculpe aí a pressa de estar falando que só tem 15 minutos para fazer a aula. E a gente vai estar falando aí sobre a caixa de ferramentas e a gente vai falar bastante sobre isso, que é a nossa ferramenta principal aí de edição e de tudo mais aí que a gente tem para estar fazendo um jogo bem bacana aí na UDK. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula. Abraços.